Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um podcast Chameleon Componentes. Chameleon. Então, nossa missão, como vocês já devem ter percebido em outros podcasts, é elevar o nível de iluminação a LED, né, para os usuários, o entendimento e as aplicações. E como nós estamos falando de elevar o nível, nada mais justo do que trazer Vicente Scopacasa, nosso consultor, professor de iluminação a LED, com muita honra, aceitou nosso convite, está aqui conosco, eu passo a palavra para ele. Por favor, Vicente. Olá, Jader. Olá, toda a nossa audiência, né, que está aqui, Audiência estão nos linda. assistindo. É isso aí. Então, é um prazer grande estar aqui para falar de um assunto que eu considero muito interessante, muito importante. Um assunto que eu aprendi a gostar, né, porque eu venho do mercado de eletrônica, trabalho com LEDs desde 78, em várias aplicações, e quando surgiu o LED branco, acabei vindo para a praia da iluminação, surfando no tsunami do LED, né? E acompanhando toda essa evolução. Tive o privilégio, a sorte, o privilégio de estar na hora certa, no lugar certo, e poder acompanhar toda essa evolução até os dias de hoje. E sempre desaprendendo e reaprendendo, né? Estudando cada vez mais. Por quê? As novidades não param de acontecer, né? As novidades estão sempre, a iluminação é algo muito presente na nossa vida. A luz, ela significa 85% dos nossos sentimentos, né? Do nosso sensoriamento. Então, é algo muito importante. Por aí dá para ver que é muito importante. Então, cada vez mais estudando mais, e é um prazer estar aqui com vocês hoje. Maravilha, Vicente. Desculpa, acabei não me apresentando. Eu sou o Jader, fundador da Chameleon Componentes. Então vamos lá, Vicente, para o nosso tema de hoje. Falando em novas, nada mais justo do que perguntar novas aplicações na iluminação, na iluminação em função dos LEDs. Esse é o tema de hoje, né? Então, quais seriam essas novas aplicações? Existem novas aplicações além daquelas tradicionais, como iluminação arquitetônica, cênica, vias públicas, enfim. Existem outras aplicações além dessa na iluminação a LED, Vicente? Na verdade, Jader, existe uma infinidade de Uau! aplicações. Eu já tive metido em tantos projetos que, assim, dos mais variados possíveis. Até um cidadão que me ligou uma vez, que ele estava desenvolvendo um capacete. Oh, Era um capacete com LED âmbar para diminuir o efeito da TPM em mulheres, né? E eu fiquei pensando, eu falei, já pensou você chegar em casa no dia dos namorados e falar, querida, eu trouxe um capacete de presente. Ou seja, cara, tem aplicação em tudo. Todo dia, quer dizer, né, modo de falar, né? Mas todo dia tem sempre alguém querendo usar a luz para alguma coisa. Isso aí é mais ou menos óbvio, porque a luz está presente em tudo. Nós vivemos em função da luz, mais precisamente da luz solar, né? E agora cada vez mais dependente da luz elétrica, porque cada vez mais nós usamos luz elétrica. Não só à noite, nós estamos hoje aqui fazendo esse podcast. O que está iluminando a gente aqui? É de dia, né? São o que agora? 3 horas da tarde? O que está iluminando a gente aqui? Luz elétrica. Né? Nós não estamos recebendo uma gota aqui no estúdio de luz do solar, natural. certo? Então, a luz, ela está presente em tudo, quer seja a luz natural, ou solar, a luz elétrica, ela está presente em tudo. Então, e cada vez acontecem mais aplicações para crescimento de cabelo, para aumentar a produtividade de ovo de galinha, ou seja, nós vamos ter a oportunidade de falar de vários exemplos aqui durante esse nosso podcast de hoje, né? Inclusive muitos projetos que eu trabalhei na área médica também, usando LEDs para a área médica. Eu tive uma boa parte da minha vida trabalhando com pesquisas dessa área. Ou seja, crescimento de peixes, de salmão lá no Chile, fazendas de salmão, que
cada ser vivo precisa de um tipo de espectro de luz. Sensacional. Tá? Nem todo mundo, nem todos os seres vivos usam o mesmo espectro de luz que nós humanos usamos. E o que foi feito até agora? Nós humanos impomos o nosso espectro de luz para o restante dos seres vivos. Tá? Agora, com o LED está possibilitando, né, nós criarmos espectros específicos para cada ser vivo. Porque nem todos... Bom, todo mundo usa o Sol tem tudo. Então, a gente usa aquilo que a gente precisa usar do Sol. A galinha usa o que ela precisa do Sol. O peixe usa o que precisa do Sol. Né? E não estudaram nada. Não. Agora, quando você vem com a luz elétrica, você gera o mesmo espectro do Sol? Ainda não. Nós não chegamos a tal ponto de sofisticação. Né? Mas o que a gente consegue é, sabendo do que aquele ser vivo precisa, nós podemos hoje criar um espectro de luz que seja específico para ele. E é isso que a gente vai basicamente conversar hoje aqui nesse podcast, né? Maravilha. Então, seria isto? Tudo, não sei se é a palavra certa, passa pelo controle do espectro da luz? Tudo passa pelo então, controle tudo é do certo. espectro da luz. Na verdade, o que a gente faz mais hoje é projetar espectro de luz, porque o LED permite isso, as lâmpadas não permitiam. Usando a propriedade aditiva da luz, a luz se soma, você soma a cor, você soma a intensidade, você soma tudo na luz, né? Então a gente consegue, dentro da necessidade de espectro, a gente consegue colocar LEDs na quantidade e na proporção certa de energia, para que a gente faça aquela composição de espectro. Né? A composição de espectro passa pelos comprimentos de onda, que nós interpretamos como cor, e pela intensidade de energia que cada comprimento de onda carrega. Então, sabendo disso, é fácil. O LED é um componente eletrônico, através de um arranjo, da criação de um arranjo de LEDs, mesclando LED branco com LED colorido, ou só LED colorido, não importa. LED ultravioleta, porque tem alguns seres vivos que precisam do ultravioleta, né? Visualmente falando. Então, as infinidades, vamos dizer assim, você pode criar qualquer espectro de luz hoje, o LED permite isso. Então, respondendo sua pergunta, sim, tudo passa pelo controle do espectro. Eu acho que você tem até um exemplo para falar para nós aqui, não tem? Tenho, Vicente. Estaria você dizendo da nossa tecnologia Evercore Full Spectrum? Então, o Full Spectrum é uma possibilidade. O Full Spectrum, ele pode ser usado para várias coisas. Quando a gente fala Full Spectrum, a gente está pensando, né, em chegar num espectro de luz que seja próximo do Sol. E como a gente sabe, o espectro do Sol não é sempre o mesmo, tá? Mas tem uma característica que a gente leva em consideração, que é o Sol do meio-dia. Né? O Sol, por um bom período do dia, ele varia o espectro e tal, mas ele fica com um espectro bastante semelhante. Né? Então, obviamente, se é uma aplicação, por exemplo, você vai desenvolver um produto para iluminar um cidadão no escritório durante o dia, então o Full Spectrum é uma boa solução, né? Porque ele vai receber a quantidade de energia, aí através da intensidade e a composição do espectro em termos de cores, ele vai receber algo muito próximo do Sol e que é o que nós precisamos, falando de iluminação integrativa, é o que nós precisamos em termos de luz para executarmos as tarefas, para ter o nível de cognição desejado, o nível de alerta desejado e tal, porque nós humanos fomos feitos para ter atividade durante o dia e repouso à noite. O ciclo claro-escuro, né? Nós humanos temos que obedecer esse ciclo. Então, o Full Spectrum é uma boa alternativa. Uma outra alternativa boa para o Full Spectrum é para você fazer projetos, por exemplo, de varejo.
né, onde você precisa ter um espectro de luz adequado e uma boa qualidade de luz, uma boa reprodução de cores. No varejo, reprodução de cor é super importante, né? Então, a gente pode utilizar o Full Spectrum também numa aplicação dessas, né? Então, por exemplo, nesse gráfico que você tá mostrando aí, nós temos 3 espectros ali do lado esquerdo. O primeiro espectro seria o espectro mais ou menos do Sol do meio-dia. Você vê que ele é bastante complexo, né? Ele tem todos os comprimentos de onda num bom nível de energia em todos os comprimentos de onda. A energia está no eixo vertical, né? No espectro do meio, nós temos um espectro típico de um LED, tá? Com reprodução de cor alta, inclusive, né? Você pode ver que o espectro não é tão contínuo, né? Ele tem um vale ali na região do azul prussiano, né? Então, ou seja, tem pouca energia naqueles comprimentos de onda, tá? E o Full Spectrum, que é justamente o espectro que está mais abaixo, ali na vertical, ele tem, através de uma composição de chips lá dentro do LED, ele tem, por exemplo, ele chega a ter LEDs violeta, ele chega a ter LEDs ciano, de forma que, usando a propriedade aditiva da luz, o pessoal projetou isso para que o espectro resultante seja o mais completo possível, né? E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção são esses 2 gráficos aí do lado direito. Repara bem nisso. A gente sabe que normalmente o pessoal fala, não, eu quero IRC alto, né? CRI alto, acima de 90. O gráfico da direita ali, ele mostra o CRI de 90, tá? Aquela linha branca é justamente o padrão. Então você pode ver que mesmo um LED de CRI de 90, ele tem um certo comprometimento na faixa da luz vermelha. E a luz vermelha é super importante para nós humanos, a reprodução da luz vermelha, né? E isso não o torna uma péssima fonte de luz, mas também não a torna uma ótima fonte de luz. Porque o ideal é que esse círculo branco seja o mais preenchido possível. Porque aí você garante não só fidelidade de cor, como naturalidade de cor também, com alta qualidade de luz. E você pode ver que o Full Spectrum, aí da Evercore, ele preenche muito mais aquela região do vermelho do que um LED de CRI de 90, que supostamente é entendido como um ótimo LED, certo? De novo, não é um LED ruim, não é um péssimo, muito pelo contrário. Mas não tem, ele faltam alguns atributos e cá entre nós, o espectro vermelho é super importante para nós humanos. Várias pesquisas no mundo foram feitas, inclusive uma pesquisa que eu fiz na última edição do LED Forum também, mostram que as pessoas têm preferência quando o objeto é iluminado por um bom espectro que reproduza vermelho, tá? Então, daí eu falei que uma boa aplicação seria uma loja de varejo, por exemplo, seria, tá? Porque ele tem o espectro bem cheio e, com isso, garante uma naturalidade e uma boa fidelidade de cor. Maravilha, Vicente. Então, mais uma vez, não adianta você ir para um lado sem pensar no outro, que é a qualidade de cor na iluminação integrativa. Então, esse gráfico prova, né, essa necessidade e evidencia que existe tecnologia para isso. Exato. Né? Que a gente consegue evoluir na iluminação integrativa, garantindo a qualidade de cor. Uhum. Maravilha, maravilha. Então, vamos lá. Eu acho que aqui cabe, Vicente, exemplos de projetos, né? Por acaso você já participou com foco em novas aplicações de iluminação com LEDs? Frente a tudo isso que a gente está falando, né? Na verdade, sim. Como eu disse no começo aqui do nosso podcast, né? Eu já tive envolvido e participei de várias pesquisas, desenvolvimentos e pesquisas onde a gente tinha que ter o controle do espectro para uma determinada aplicação.
Então, por exemplo, na área médica, eu tive a oportunidade e o privilégio de participar de alguns trabalhos junto à Universidade de São Paulo, Departamento de Física lá de São Carlos, no interior de São Paulo, né? Onde vários produtos na área médica e na área odontológica foram desenvolvidos a partir da utilização de LEDs, né? Como a gente sabe, essa área médica e odontológica também utiliza muito laser. O laser é o primo rico do LED, né? O laser ele é um semicondutor também, né? Só que ele tem a propriedade de conseguir concentrar o feixe de luz, a luz, né? Quer seja visível ou não visível, ele tem o poder de concentrar e praticamente emitir luz num único comprimento de onda, que a gente chama de luz monocromática, né? O LED não consegue isso. O LED ele tem uma banda de distribuição pequena. Quer dizer, vamos pegar um LED vermelho, ele tem um comprimento de onda dominante, pode ser 620, 650, depende da tonalidade do LED, né? Mas, por exemplo, se ele é 620, a maior energia dele está em 620 nanômetros e ele tem uma banda de distribuição tanto para a direita como para a esquerda de, sei lá, 10 nanômetros para cima, 10 nanômetros para baixo, ou seja, não é luz monocromática. Muita gente trata o LED como monocromático, mas não é. Laser é monocromático, né? Então, o laser ele é muito utilizado em aplicações médicas. Aí, dada a intensidade do LED, o aumento da intensidade do LED, mesmo ele não sendo luz monocromática, isso pode contemplar muitas aplicações na área médica. Vou dar um exemplo de um produto uma pesquisa que eu trabalhei para pé de diabético. Você sabe que o diabético ele tem um comprometimento sério de circulação no membro inferior. Em muitos casos, até leva à amputação por questões de não circulação. Tem gangrena, né? Tem aquele problema e a pessoa tem que amputar. Às vezes dedo, né? Então, foi criado um sistema que, juntamente com uma droga, porque tem que ser sempre uma droga associada à luz. É fotossensível, a gente fala de fototerapia, na verdade, né? Então, aplica uma droga, né? Uma pomada, um líquido, sei lá, algum tipo de droga, e aí você irradia a luz. E com isso, vários casos possíveis de amputação podem ser evitados. Porque isso promove um aumento na circulação sanguínea e, tendo circulação, obviamente, a probabilidade de amputação diminui. Outro trabalho que eu participei também lá com a USP de São Carlos foi num projeto de cura de câncer, não melanoma, tá? Melanoma é grave, né? Mas também para redução de tumor não melanoma, também usando luz. Aí, no caso, não é luz branca, é luz colorida. Nesses dois casos, nós estamos falando de luz vermelha, né? Porque o comprimento de onda da luz vermelha é maior do que os outros comprimentos de onda da luz visível. E quanto maior o comprimento de onda, mais ele penetra, né? Nesse caso da luz visível, penetra no... Tanto que quando você está com um problema, você toma, é infravermelho. Por que o infravermelho? Porque tem um comprimento de onda maior ainda. Então ele entra e faz lá um determinado tratamento muscular, sei lá. Eu não entendo disso. Tá certo. Eu sou engenheiro, tá? Eu não fisioterapeuta, não médico. Não sou, não. A gente acaba aprendendo, né? Porque a gente fica envolvido e conversa com profissionais da área, então a gente acaba sempre aprendendo alguma coisinha. Mas é longe de mim querer ser um especialista nessa área. Mas a minha especialidade é criar espectro de luz, né? Então, uns resultados, tanto que esse produto, eu tive recentemente lá em São Carlos, falando com o professor Vanderlei Banhato. O professor Vanderlei Banhato é uma sumidade nessa área de fototerapia, é muito bom. Ele presta consultoria para universidades americanas, ele é do grupo de cientistas do Vaticano, ele é uma pessoa fantástica, que eu tive o prazer e a oportunidade de conhecer e aprender muito com ele, né? Ele me disse recentemente, eu tive num evento lá em São Carlos, no mês passado, e ele me disse que esse produto já está no SUS
porque ele tem um custo relativamente baixo. Então, o SUS assumiu isso para tratamento de câncer de pele e não melanoma. Que né? legal. Então, muito legal isso daí. Ficou, logicamente, esse projeto tem mais de 15 anos, mas até passar pelo crivo de... Porque tem que ter protocolo, tem que passar pela Anvisa, né? Não é tão simples assim. Você lança e já começa a usar, né? Tem que passar por um processo de protocolo, de testes e tudo mais, né? Tem que Então, validar. tem que validar, exatamente, né? Porque senão daqui a pouco estão aplicando qualquer coisa em você e não pode curar uma coisa e te Pode transformar acabar num de- marciano. Resolve o seu câncer e você vira marciano de alguma forma, né? Então não é bem por aí. Então, esse foi um caso. Outro caso, nós estamos falando de projetos, né? Projetos. Eu trabalhei em vários projetos também para crescimento de plantas. Hoje, principalmente em países onde, vamos dizer, a agricultura é comprometida por questões de clima, né? Imagina na parte norte do Canadá, você vai plantar o quê lá? Só tem gelo, né? Não nasce nada lá, certo? Então, hoje em dia tem o conceito de fazendas verticais, inclusive aqui em São Paulo tem umas 2 ou 3, que são prédios onde você planta, né? Isso tem aqui no Brasil, para quê? Tem tanto sol? Realmente, tem tanto sol. Mas você num prédio desses, você controla pragas, então você não usa nenhuma química, né, para matar praga. Se choveu ou não choveu, não tem problema, porque você controla a água para irrigar as plantas. Se fez frio ou não fez frio, geou, matou a alface, não tem problema, porque se é o prédio você controla a temperatura, né? Então, a fazenda vertical é algo que é um negócio meio futurista. Aqui no Brasil, lá fora tem muito já disso, né? Então, eu vou até passar aqui eu vou até usar um slide aqui, né? Onde a gente usa espectros dedicados para poder promover o crescimento de plantas em geral, quer sejam legumes, hortaliças, não importa, né? Um grande mercado para isso é o mercado norte-americano para cultivo de cannabis, né? Porque nos Estados Unidos, vários estados já têm legislação a respeito de cultura de cannabis, né? Tanto para medicinal como para recreativo também, né? Então tem algumas regras e tal, e normalmente, na grande maioria da legislação que eu conheço, a plantação tem que ser feita indoor, né? Você pode plantar na sua casa. Eu já tive na casa de uma pessoa lá em Las Vegas, onde ele tem um quarto onde ele planta cannabis. Não pode plantar fora, porque senão alguém pode roubar e comercializar o cannabis, né? Tem uma quantidade certa de pés que ele pode cultivar. Teoricamente isso é controlado, também não tenho nada a ver com isso. Mas, para você plantar dentro de casa, se é indoor, você tem que ter uma iluminação. Além da água, além da temperatura, você tem que ter uma iluminação. Então, a gente cria um espectro específico de luz, porque as plantas normalmente utilizam os limites do espectro, o vermelho e o azul, né? Por isso que ela é verde, né? Ela reflete o verde para a gente, né? Então, a gente cria espectro específico, onde a gente dá energia suficiente com pouca energia elétrica, que é o ideal. Cada vez mais a gente tem que economizar energia na geração de luz, né? Ou em tudo. Mas como nós estamos falando de luz aqui, né? Então, e nós, de certa forma, aqui no Brasil, estamos até que, de certa forma, evoluídos. Eu tenho um contato com uma empresa aqui de São Bernardo do Campo, que é a Audax, eu dou o crédito, né, para eles, onde a gente desenvolve produtos desse tipo. Os produtos são fabricados aqui no Brasil e exportados para os Estados Unidos, tá? Justamente visando o crescimento de plantas. Outros programas, eu participei de uma pesquisa na Exalc, que é a Faculdade de Agronomia da USP, lá em Piracicaba, interior de São Paulo, e onde nós fizemos um teste com alface, crescimento de alface, no sol e no subterrâneo da faculdade. No sol usando a luz solar e no subterrâneo usando luz elétrica com espectro apropriado.
E a diferença de produtividade é acentuada, quer dizer, cerca de 30% de Uau. aumento de produtividade, porque se aumenta o fotoperíodo, né? O sol tem, depende da época do ano, 11, 12 horas de insolação, 10 horas, depende da época do ano. E no subterrâneo você controla. Então, se aumenta um pouco mais o fotoperíodo, a planta faz uma hora extra, né? E ela fazendo hora extra aumenta a produtividade. É que nem você apertando parafuso na indústria. Você fica 8 horas apertando parafuso, você vai apertar X parafuso. Se o chefe fala, precisa ficar 2 horas extra, você vai apertar mais parafuso, não vai? Né? Não pode ficar 24 horas, que aí a sua produtividade cai e a planta, ela também tem o ciclo circadiano dela que você tem que respeitar. Então, eu trabalhei em várias, tive a oportunidade, né, de trabalhar em várias pesquisas nesse sentido de plantas, e mais recentemente foi um projeto da FAPESP. FAPESP é o órgão de fomento à pesquisa do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, onde nós submetemos um projeto para aumento de produtividade e de postura comercial. O que é isso? Aumento de ovo, galinha, a postura comercial é galinha poideira. Não sei se vocês sabem, mas a galinha poideira, ovo, nem toda galinha põe um ovo por dia. Eu sempre pensei que era assim, mas não necessariamente é assim. Essas granjas aí, elas têm uma produtividade de 88%, 89%, ou seja, em cada 100 galinhas tem 88, 89 ovos por dia. Então, o projeto era criar uma fonte de luz para iluminar a galinha no sentido de aumentar a produtividade. Aí você fala, peraí, mas a luz influencia na produtividade da galinha? E eu digo para você, sim, influencia. Porque nós fizemos a pesquisa foi feita na Unicamp, né, com uma doutora, aliás, uma pós-doutora em engenheira agrícola, né, e ela falou para nós, olha, a galinha precisa desse espectro de luz aqui. Bom, precisa disso? Precisa. Com que intensidade? Com tantos lux. Tá bom, então deixa com a gente. Aí desenvolvemos e fizemos três ambientes, um com espectro, que ela pediu, outro com outro espectro, uma segunda opção, e o terceiro um placebo, um espectro normal que se usa hoje em granjas, né? E acredite se quiser, teve o espectro que ela sugeriu, nós tivemos um ovo por dia. As galinhas colocaram um ovo por dia. Parecia um BBB, né, de galinhas. Tinham 3 salas, tudo igual. As galinhas eram do mesmo lote, a quantidade de ração, a mesma ração, ou seja, tudo igualzinho, a dimensão, tudo. A única coisa que mudava era o espectro de luz. Porque, lógico, numa pesquisa dessa você tem que equalizar, né, ou minimizar o efeito de variáveis e concentrar naquilo que você está realmente testando, né? E aconteceu que para um espectro, aí você fala, mas coitada das galinhas, aumentou a produtividade, o espectro de luz, mas aí elas sofreram, né? Que é a próxima. E na verdade não, as galinhas eram identificadas, elas tinham nome, cada uma delas tinha um nome. Foi uma pesquisa muito interessante, aprendi muito, ensinei e aprendi muito com isso. E elas eram monitoradas 24 horas por dia, para ver a reação das galinhas, para ver se elas brigavam, se elas, né? Porque mexe com a luz, sei lá, se provoca alguma outra coisa. Segundo ponto, o projeto previu uma compra de um equipamento, que é um equipamento para analisar ovo. Tem um equipamento que analisa ovo. Olha mede só. a casca, a espessura da casca, mede o tamanho da gema, mede o peso da gema, mede um monte de coisa, porque você pode aumentar a produtividade e deteriorar a qualidade do ovo, né? E a pesquisa tem que prever tudo isso, né? Então, a pesquisa terminou no laboratório, foi para uma granja, porque uma coisa é o laboratório, outra coisa finalizou já na granja. Eu ainda não tenho os resultados, mas falando com a pós-doutora lá, da Unicamp, ela falou, Vicente, aumentou a produtividade. Talvez não no mesmo nível da pesquisa, mas aumentou a produtividade. Eu estou finalizando aqui os números e tal.
Então, vai ser feito um artigo científico, vai ser publicado fora do Brasil, inclusive. Então, você vê onde que a coisa vai? A gente fala de galinha, Outro dia apareceu, tem um projeto que nós estamos meio que trabalhando, está meio devagar, mas é para aumentar. Fazenda no Chile tem fazenda de criação de peixe. São fazendas mesmo, né? Os peixes ficam dentro da água, mas eles ficam confinados, né? Então tem um determinado espectro que o peixe precisa, principalmente na fase inicial da vida dele, e nós estamos trabalhando para... É um espectro totalmente diferente do que nós precisamos, do que a galinha precisa, do que a planta precisa, né? Então, olha, como eu falei no começo aqui, tem uma infinidade de projetos que a gente está trabalhando, que já trabalhei, e tenho certeza que nós vamos trabalhar muito ainda, tá? Alguma coisa muito nova, né? Porque a gente tem que aprender muito ainda sobre isso, mas a nossa especialidade é controle de espectro de luz, né? Isso a gente sabe fazer. Que nem a galinha, ela precisa de ultravioleta. A galinha usa ultravioleta. Ela tem uma sensibilidade visual muito maior que nós humanos, né? Por questões de sobrevivência da raça, lógico, né? Tudo tem a ver. Tudo tem um motivo, né? Nada é por acaso. Não importa se você entenda isso como criação, se entenda como evolução, não importa, né? Nós não estamos aqui para falar disso, né? Mas tudo tem um sentido, né? E a gente vê isso muito bem. Cada ser vivo tem uma necessidade diferente, principalmente de luz, porque, quer queira, quer não, todo mundo vive em função da luz, né? Maravilha, Vicente. Maravilha. Quantos exemplos, que fertilidade. E aí eu me pergunto aqui, estou me perguntando, né? E para o Vicente também, para os ouvintes. Veja só, não só por esse podcast, mas pelos outros vários. Vem na minha cabeça. Tecnologia LED, com uma série de variáveis, né? Nós falamos de biologia, falamos de medicina, biologia envolve plantas, falamos de gente, até de tratamento de câncer aqui. Cara, nós estamos efetivamente falando de iluminação? Sim, né? Então, olhando para o futuro, a iluminação caminha efetivamente para essa... Seria multidisciplinar? O ápice da iluminação, ele tem que considerar isso mesmo? Essa é a pergunta, né? Acho que os exemplos e o que você já falou fica meio evidente, mas para a gente... Para concluir, né? Na verdade, sim. Antes de responder sua pergunta, eu queria vir com uma boa notícia, né? Essa possibilidade de utilização de luz elétrica, né? Nós estamos falando basicamente de luz elétrica. Aqui a gente dá alguns exemplos da luz solar, mas o nosso tema principal é luz elétrica. Em função dessa variação de novas possibilidades de luz elétrica, isso abre um campo, e eu entendo isso como uma boa notícia, abre um campo muito grande para os profissionais da área, né? Porque hoje o profissional de iluminação, o lighting designer, o arquiteto, o que seja, o decorador, sei lá, não importa a profissão dele, mas quem trabalha com projeto de iluminação, ele tem hoje basicamente dois campos, né, para trabalhar, quer seja no mercado de arquitetura, iluminação arquitetônica, quer seja no mercado de iluminação cênica, né? Iluminação cênica tem muitos profissionais, né, trabalhando nessa área, e são, vamos dizer assim, até então, eles eram meio que excludentes, tinha uma linha muito forte entre uma aplicação e outra. Hoje, isso tá mudando. Por quê? Porque a iluminação cênica sempre foi com um espectro variado. Você vai ver um show, é vermelho, é branco, é azul, é verde, né? Tem aquele... Isso é variação de espectro, né? Muito colorido, né? E ao passo que a iluminação arquitetônica ela está muito mais voltada à luz branca e normalmente fixa. Fez o projeto, acendeu, iluminou, o máximo uma dimerização, né, para diminuir a intensidade da luz. Agora, o que está acontecendo é que,
por causa desse movimento de controle de espectro de luz, a iluminação arquitetônica está se aproximando da iluminação cênica, porque a gente já tem muitos projetos que eu já não participei fazendo o projeto, mas participei do projeto como cara da fonte de luz, né? Onde a gente vê muitas cenas. Então, na iluminação arquitetônica, eu já vi alguns projetos que você chega lá como é que chama aquela máquina que você fala com ela? A Alexa. Alexa, luz de manhã. Aí ela muda a iluminação para um tipo de... Alexa, luz da tarde. Ela, muda, né? Então, isso são cenas. É como se fosse um show, uma peça teatral, né? Então, por isso a aproximação. Essa aproximação está acontecendo e ela vai acontecer mais. Eu vejo muitos profissionais da área cênica vindo para a área da arquitetura. Eu já tenho aí alguns exemplos de iluminadores cênicos trabalhando em projeto de iluminação arquitetônica por causa desse... Já tem esse conhecimento do controle do espectro, né? Coisa que na iluminação arquitetônica ainda está meio que embrionária, né? Os profissionais ainda estão se adaptando, mas está tendo essa congruência, né, entre esses dois mercados. E aí surgem novos mercados, né? Porque aí, falando de iluminação, tirando cênica e tirando iluminação arquitetônica, vem a parte da iluminação para o que nós acabamos de falar aqui, né? Então, você vai iluminar uma granja, o que fazia hoje? Pendura umas lâmpadas lá, tá feito o projeto. Certo. Agora parece que vai ser um pouco diferente, vai, né? se profissionalizar. Exatamente. Então não é se pôr uma lâmpada lá, mesmo porque as lâmpadas vão acabar um dia. As lâmpadas ainda não acabaram porque tem muito soquete, né? Mas tanto que tem a lâmpada LED, né, que na verdade é sei lá, né, eu não qualifico aquilo como fonte de luz, né, mas é uma necessidade porque tem muito soquete. Sim. Né, mas você vê hoje, por exemplo, na minha casa, na minha residência, eu não tenho um soquete mais, é tudo luminária integrada. Qualquer construção nova, quer seja residencial, quer seja... já não tem mais soquete, né? E a tendência é acabar o soquete cada vez mais. Então, aquela figura da lâmpada, bulbo, tubo, isso está com os dias contados, né? Então, alguém vai ter que fazer o projeto na granja. Não é simplesmente pendurar a lâmpada, como era feito até hoje, né? A fazenda vertical também, alguém vai ter que fazer um projeto de iluminação para ver a distribuição, porque isso é importante. Não adianta você jogar um foco no alface. Você tem que ter uma iluminação difusa para pegar todas as folhas. Então, isso requer um projeto. Então, isso abre um campo muito grande. Agora, falando do tema da sua pergunta, multidisciplinar, sem dúvida nenhuma. Eu falo com médicos, com psicólogos, psiquiatras, agrônomos, nesse caso da galinha, engenheiro agrícola. Ou seja, hoje na área médica, né, principalmente, a área odontológica, ou seja, a gente trata a luz hoje como sendo uma matéria estritamente multidisciplinar. Por quê? Porque tem pessoas que têm parte da história, né, profissionais que têm parte da história, tem profissionais que têm outra parte da história. E eu aprendi, participando desses projetos, que é uma troca muito rica, porque eu não entendo nada de galinha. Eu não tinha a mínima ideia do que a galinha precisava. Agora eu sei, né? E a engenheira agrícola não tinha a mínima ideia de como é que se fazia um espectro. Pode fazer um espectro de luz, né? Entendeu? Então, essa troca ela é muito rica, né? E ela aproxima todos esses profissionais, esses segmentos, buscando um objetivo comum. No caso da galinha, é aumentar a produtividade, porque isso é importante. Brasil, se eu não me engano, é o segundo maior produtor de ovos no mundo. Estados Unidos é o primeiro, né? A quantidade de ovo que se produz no Brasil é um negócio absurdo. Sei lá, é um número inimaginável, tá? Se você aumenta 5%, isso dá uma quantidade de ovo que não dá nem para... Entendeu? E isso é bom, né? Porque
porque cada vez mais nós temos que aumentar a produtividade, porque a população está crescendo e vai chegar uma hora que talvez pode até comprometer a alimentação de todo mundo no mundo, porque não vai ter área para plantar. Então, fazenda vertical é algo importante, planta num prédio, pega um prédio e planta, certo? Produz, né? Aumenta a produtividade, porque, de novo, é que nem energia, é escasso no país, no mundo, né? E lugar para agricultura e pecuária também é limitado, não é assim. Porque também você não pode mas tem muita área no Brasil. Mas você não pode quebrar tudo isso e botar só boi, né? Tem o problema ecológico, Sim. que você tem o equilíbrio ecológico, você tem que manter a floresta. Não é assim, né? Vamos Que fazer e pronto. Eu Critério. desmato bom, apesar que acontece isso, né? Mas tem que ter um controle disso, né? Eu vou desmatar até onde eu posso desmatar para produzir comida. Porque precisa, né? Hoje a gente fala, mas precisa, o mundo precisa de comida, né? Daí a importância que o Brasil tem hoje nesse cenário mundial, né? O Brasil tem uma alta tecnologia e nós já estamos iluminando fazenda aqui no Brasil, não é fazenda prédio, iluminando fazendas para aumentar a produtividade de grãos. Muito interessante. Tecnologia brasileira. Então, é interessante. Então, essa convivência com profissionais de outras áreas faz com que cada vez mais a gente, enriqueça o nosso conhecimento e faça vamos dizer, a ideia é fazer um bem para a sociedade, de alguma forma, né? Então, pessoal, e Vicente, não é uma pergunta se a iluminação ela vai ser, o futuro é multidisciplinar. Já é. A gente já descobriu isso, né? Pela explicação do Vicente. Então, já é. Basta nós, todos envolvidos, termos a competência adequada, a vontade política adequada de fazer aquilo que é correto. Exatamente. E Estamos fazer a certo? troca de informações que é necessário para o crescimento de tudo. Exponenciar os conhecimentos, trazer... É isso aí. Muito bom. Então, acredito que com o tema novas aplicações em função do LED, nós concluímos agora esse podcast. E, pessoal, não posso deixar de reforçar, tá? Mais uma vez. Vicente, consultor e professor Light Pro Academy, não percam a oportunidade. Curso atrás de curso. Aproveite a excelência dele no curso. Não deixem de se inscreverem, né? Olha o tanto de tecnologia que tem para ser difundida, né? Que sai desse conhecimento do Vicente junto com toda a cadeia que ele trabalha aí no mercado de iluminação. Se inscrevam, Light Pro Academy, ok? Gratidão a todos vocês da audiência, gratidão ao Vicente mais uma vez por mais um podcast sensacional. E vamos para o próximo, certo, Vicente? Não faltará oportunidade, certo? Tá Agradeço o convite a todos que estão nos assistindo e até a próxima. Maravilha. Camilion. Abraço, queridos ouvintes, plateias, todos vocês.